Bom, boa tarde a todos os internautas, né? Dizer que estamos aqui iniciando mais uma das nossas lives, né? Então, como temos feito sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre que possível, né? Então, a gente tem tratado de temas os mais diversos, mas nesse momento associando principalmente aí a questão do Covid, né? A ideia é manter esse canal. Um abraço aí para o meu querido professor Antônio José Medeiros, né? Que está também aí na live agora. Ele está aí por afinadíssimo aí na tecnologia, não é? Então, um abraço aí para todas as pessoas, a Lorena, o Anderson, o Lages, a Cristiane, enfim. Mas assim, hoje, nessa live, nós vamos tratar sobre o impacto da pandemia e do Covid, sobre a economia. As finanças públicas, as finanças privadas e, sobretudo, a economia mais comunitária, né? Então, e para participar desse debate, enquanto vocês vão entrando aí dessa discussão, eu convidei nada mais, nada menos do que o nosso Sérgio Miranda. Sérgio é um economista, né, formado pela Universidade Federal do Piauí, né, com pós-graduação em Economia do Setor Público pela Universidade Federal do Ceará, e foi secretário de Planejamento, não é? Sempre esteve durante vários anos aí apoiando, esteve à frente da Secretaria do Planejamento, ajudou na construção de vários processos de planejamento, vários planos de desenvolvimento do Estado, esteve à frente de negociações de projetos, do financiamento de projetos com instituições internacionais. Foi também economista do CEPAC, né? Fundado aí também pelo professor Antônio José Medeiros, pelo Merlong Solano, pelo Ribamar Santos e muitos outros, João Alberto e muitas outras pessoas que estiveram à frente. Eu também dei uma passada lá, também aprendi com eles. Então, o Sérgio fazia vários trabalhos, chegou a coordenar o CEPAC, mas sobretudo nessa área de economia popular, né? Então, convidei o Sérgio, né? Enquanto vocês estão entrando aí na nossa live, eu vou convidar aqui o nosso convidado, né? O Sérgio, que está entrando aí também. Vou convidá-lo aqui para ele entrar aqui também na nossa live, né? Então, se eu descubro aqui, cadê você, Sérgio? Onde é que você está? Estou procurando aqui o meu querido Sérgio Miranda. Alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, procurar aqui o Sérgio. Achei, Sérgio. Eu encontrei aqui meu caro Sérgio. Um abraço aí para o Herbert. Entrando aí Boa o meu tarde. Sérgio Miranda, né? Esse novo. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Sérgio. Tá parecendo mais com um árabe, rapaz. E tá parecendo mais com um árabe do que com um piauiense, né? Mas esse é piauiense da gema, né? Em Então, bom. tempos de pandemia, a gente faz uma economia de gilete. Muito bem. Bom, então, Sérgio, estava aqui exatamente anunciando, convidando aqui as pessoas, está aí a Vara Meire Ramos, o Antônio José Medeiros, o Everest Buenos Aires, a Daliane Pontes, então várias pessoas. Aqui o negócio passa tão rápido que a gente não consegue visualizar. E estava aqui falando exatamente
do seu currículo, da sua experiência profissional, mas o Sérgio agora é o secretário de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Piauí, né? O Sérgio que é também servidor servidor do Tribunal Regional Eleitoral, não é isso, Sérgio? Isso. Sérgio, a ideia, desde que começou essa história da pandemia, que eu tenho participado de algumas lives, de algumas reuniões, né, como essa aí, e tenho dito que não tem só coisa ruim na pandemia, né? As crises, elas sempre trazem, se a gente souber tirar proveito, elas trazem coisas positivas, né? Então, eu acho que o uso da tecnologia, ou a intensificação do uso, ou a popularização por alguns setores, eu acho que isso é uma coisa positiva. O outro é esse momento de contenção das pessoas mais em casa, então, elas terminam refletindo mais sobre o estilo, sobre a forma de vida, sobre os valores, não é, humano, não é, sobre a solidariedade, enfim. E aí para mim eu tenho claro que na crise da pandemia a gente tem 3 momentos. O primeiro momento é de ver mesmo o que é que a gente tem na estrutura de saúde e como é que a gente vai organizar minimamente essa rede para atender os casos que virão a acontecer com certeza, né? Segundo, ela vai ter um impacto muito grande nas finanças públicas, né? Então, ela vai ter nas finanças públicas. Então, como é que o setor público, que vinha numa velocidade, que vinha num ritmo, depois desacelerou, na época do presidente Lula, depois desacelerou, com o golpe daqui, e agora ele brecou, né? Então, ele agora deu um break, né? Então, e aí tem um debate que foi feito aqui recentemente. É possível combinar a vida com a economia, a defesa da vida com a economia? Né? Então, essa é uma questão que eu queria lhe ouvir. Qual é o seu pensamento sobre isso? E é possível combinar isso? Como é que você está refletindo sobre isso também esses dias? Boa tarde, deputado. Interessante. É a minha primeira vez numa live desse tipo, né? Eu acho que depois de Roberto Carlos, desses cantores sertanejos aí, todo mundo tem direito de fazer a live também, né? Se o Gustavo Lima faz, por que a gente não faz também? O Sérgio Miranda faz. Pois é, não, Deputado Lima, eu estou só pegando carona aqui na sua audiência qualificada. Mas olha, eu acho que a primeira questão é a gente evitar criar essa polaridade que eu acho que não existe entre preservar a economia ou preservar a saúde. Se a gente entra nessa polaridade, fica, de um lado, um discurso talvez simplista de dizer que a saúde está acima de qualquer outra coisa, ou outro discurso que parece muito racional de querer preservar os empregos ou a economia em detrimento da saúde das pessoas. Acho que essas duas coisas devem caminhar juntas. Nós já tivemos vários outros momentos de dificuldade na história da humanidade e saúde e economia andam abraçadas, são irmãs gêmeas siamesas, né? Sem dúvida nenhuma, em momentos como esse, essa situação se mostra. Então, eu não acredito que haja a opção de abraçar somente a salvação econômica ou a opção de abraçar somente a saúde da população. Essas duas coisas devem ser pensadas em conjunto. Agora, não há dúvida que no momento em que há uma crise sanitária, que há uma doença se alastrando, uma doença que tem características absolutamente incomuns, que hospitaliza muita gente, que mata muita gente, e que a discussão ou que a preocupação com a saúde deve se impor. Nós não devemos esquecer, nós não devemos deixar de pensar na economia, mas nós não devemos pensar em primeiro lugar na economia num momento como esse. Todo mundo deve se cuidar, todo mundo deve pensar na sua saúde e na saúde do próximo. Eu acho que é um momento também de exercitar a solidariedade. Eu estou em quarentena, estou praticamente o tempo todo em casa, estou trabalhando de casa, e acredito que faço isso não é só uma atitude egoísta de cuidar da minha saúde, mas também uma atitude de evitar ser um vetor de propagação do vírus para outras pessoas, inclusive pessoas que eu gosto, pessoas que eu tenho relação familiar ou de amizade,
com as quais eu não estou convivendo nesse momento. Então, acho que é um momento em que não se deve fazer essa polarização, acho que é uma falsa polarização, é um momento de aquietar o facho em casa e esperar fazer essa curva de contágio não se propagar, não ser tão elevada, e à medida em que ela vai se acalmando, se acomodando, aí sim a gente vai discutir como a gente sai dessa crise do ponto de vista econômico. O mundo já atravessou outras crises assim e a economia foi reconstruída. Agora, cada vida que se perde, essa não pode ser reconstruída. Sérgio, na sua avaliação, quem vai sofrer mais o impacto econômico da pandemia? O setor público ou o setor privado? Os pobres, como sempre. A conta vai cair sempre para os mais pobres. Os mais pobres, as pessoas mais pobres vão pagar a maior parte dessa conta. Já está se mostrando isso. Essa doença, ela tem uma característica muito interessante. Ela começou pelos ricos, que trouxeram a Covid das suas viagens à Europa, né, que foram para o exterior. Então, as classes mais altas foram os primeiros pacientes registrados no Brasil e em várias partes do mundo foram das classes mais altas. Mas depois que ela se alastra numa sociedade, não tenho dúvida que quem tem mais dificuldade de ter acesso a saneamento básico, a ter as condições básicas de sobrevivência, essas pessoas sofrem mais, são os mais pobres. Então, se os mais pobres sofrem mais, o papel do Estado é relevante. O setor privado tem perdas enormes, incalculáveis. Ainda não é possível calcular o tamanho do baque que as empresas vão ter, não tenho dúvida. E acho que o papel do setor público nesse momento é compensar, diminuir o impacto da crise, seja para as empresas, mas principalmente para as pessoas. Quando se ajuda uma empresa, tem que se ter em vista que você está ajudando fundamentalmente os empregos e a renda e as pessoas que dependem daquela empresa. Acho que essa deve ser a lógica da atuação do Estado nesse momento. Aí, nesse sentido, meu caro Lima, acho que há uma questão que precisa ser colocada. Eu tenho visto mesmo economistas liberais que defendiam que o Estado não deveria intervir na economia. Nesse momento, eles clamam pelo papel do Estado, pela política pública de compensação, de redução do dano causado por essa pandemia que a gente está vivendo. Então, nesse momento, praticamente, nós não temos mais economistas liberais ou que não defendem a posição do Estado na economia. Todos os economistas que a gente tem de certa relevância no país defendem hoje que o Estado tem sim um papel importante, que é compensar as perdas que a economia está enfrentando nesse momento. Então, na sua avaliação, a pandemia ela vai contribuir para uma revisão do domínio, digamos, estava cada vez mais se consolidando, um Estado mais neoliberal, dentro de uma visão de um Estado mínimo. Então, você acha que a pandemia ela vai contribuir para isso? Aqui representado pelo nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, que inclusive tem sustentado uma posição de que o governo federal não pode permitir uma farra de ajuda aos estados e municípios, aos estados da federação, dentro dessa visão também da implantação do Estado mínimo. Então, você acha que a pandemia ela vai permitir isso e ela vai possibilitar uma revisão aqui no Brasil também? Sem dúvida. Nós já estamos vendo vários economistas do campo liberal defendendo essa revisão, né? Defendendo essa participação forte do Estado na economia. Eu acredito que essa é uma digamos assim, uma das lições positivas dessa crise. É percebermos que quando vai tudo bem, muitas pessoas advogam a ideia de que o Estado não deve participar disputa econômica ou das questões econômicas. Mas basta o primeiro sinal de crise para todo mundo correr atrás do papai Estado para que ele venha prover as condições de sobrevivência. E aí tanto faz ser mais pobre ou mais rico, todo mundo se encontra nas portas dos órgãos públicos para pedir apoio.
né? A bem da verdade, a gente tem que entender que há muito tempo o Estado vive para dar suporte para a atividade econômica. Mas, de forma mais evidente ou de forma menos evidente, o Estado sempre deu suporte. Até quando se diz que o Estado não deve participar da economia, ele de fato participa. Então, a participação do Estado no domínio econômico não é uma novidade em nenhum lugar do mundo, né? Isso foi muito reforçado na outra crise que a gente tem, que está sendo comparada, essa está sendo comparada a ela, que foi a crise de 1929, e o mundo saiu da crise de 29 exatamente com essa lição, de que o Estado era o ente capaz de equilibrar e reerguer a atividade econômica, e assim foi feito ao longo da década de 30, da década de 40, da década de 50, 60, o Estado teve um papel importante na economia. A partir do final da década de 60, começou novamente a corrida em torno da ideia liberal, que aí foi chamada de neoliberal, que é a ideia de que o Estado deveria sair do campo da economia. Naquele momento estava tudo bem. Então, quando está tudo bem, tira o Estado do meio, que é para as empresas ganharem mais. Mas na primeira crise que vem, o Estado volta, é chamado de novo a participar do jogo econômico e compensar as perdas que são sofridas. Sérgio, eu acho que o governador Wellington, o presidente Lula também, eles têm defendido que uma das fases aí de enfrentamento, eu acompanhei recentemente uma live aí que estava o presidente Lula, estava outras pessoas, o governador Wellington, que uma das fases do pós-pandemia, mas que tem que ser pensado agora, é um grande volume de investimentos para reaquecer a economia, sobretudo na infraestrutura, quer seja social ou produtiva, né? Então, um grande investimento. E os estados, de um modo geral, têm pouca capacidade de investimento. O país tem um pouco mais, mas sem capacidade de investimento dos estados e do município. Como é que vai se fazer esse grande investimento na sua avaliação? A saída é a busca desses financiamentos. Esses dias está em debate aqui no Piauí, uns pedidos de autorização do governador para a Assembleia Legislativa para contrair financiamento para um programa de investimento. Essa é a saída? Essa é a única saída ou existem outras? Não acredito que seja a única saída, né? Eu acho que a melhor saída é que o Estado, de fato, o poder público brasileiro, retome a sua capacidade de fazer investimentos a partir das receitas que são geradas normalmente, né? Não precise recorrer a receitas excepcionais, como o caso dos empréstimos, para fazer investimento. Mas o que a gente tem na prática, há muito tempo, já há mais de 20 anos, é uma restrição fiscal, principalmente o ente público Estado. Quando a gente fala em Estado, a gente está falando de governo federal, de governos estaduais e de governos municipais. Desde a Constituição de 88, houve uma forte concentração dos recursos arrecadados no Brasil na União. Depois de algum tempo, houve uma redistribuição com os municípios, de forma que, desde 88, ganhou muito, a União aumentou sua fatia na participação das receitas, os municípios praticamente recompuseram a sua fatia, mas o ente público, o Estado, ficou espremido no meio como uma espécie de sanduíche e não consegue ter recursos, às vezes sequer para pagar as despesas do dia a dia. Tem estados brasileiros que vivem em crise tão grande que não conseguem pagar a folha de pagamento em dia. Isso é uma situação que já é vivenciada por vários estados brasileiros. Então, essa crise que a gente está vivendo em 2020, ela pegou os governos, seja federal, seja estadual, seja municipal, já numa situação difícil. E eu diria que dos três níveis, das três esferas, os governos estaduais são aqueles que têm uma situação mais delicada ainda. Mais delicada. Tem um conjunto grande de atribuições e tem poucas receitas disponíveis. A maior parte das receitas fica concentrada na União. Então, é muito complicado enfrentar uma situação dessas sem recursos para investir. Eu acho que a primeira questão temos que garantir que todos os entes públicos tenham os recursos para
bancar as suas despesas normais, as suas despesas cotidianas, pagar as suas folhas e, principalmente, fazer frente às despesas com o enfrentamento dessa pandemia. Que a gente tem que lembrar que esse é um momento também em que vão crescer bastante as despesas na área da saúde. Né? E não só na saúde, várias outras áreas também são afetadas, a área de segurança pública é afetada, né? Várias áreas são afetadas com o crescimento das suas despesas. Então, os estados, municípios e o próprio governo federal têm que ter recursos para isso. Não vai sair, certamente, das arrecadações desses entes. O governo do Piauí, todos os governos estaduais, os governos municipais, o próprio governo federal estão enfrentando uma queda das suas receitas, porque a atividade econômica diminui, você diminui a arrecadação dos impostos, fatalmente as receitas públicas se reduzem. Então, como enfrentar uma contradição em que você precisa de mais dinheiro para investir e bancar o aumento de algumas despesas e, ao mesmo tempo, a atividade econômica está em queda? A única solução, no caso brasileiro, e na maioria dos países, o que está sendo adotado é que o governo federal, os governos nacionais, realizam uma política expansionista. Eles contraem dívidas, eles praticamente imprimem dinheiro para poder colocar recursos disponíveis para movimentar a economia. O aumento do endividamento é algo natural. O governo federal faz isso no dia a dia, está fazendo isso agora. Então, é razoável que os estados também, os governos estaduais, tenham recursos disponíveis para fazer esses investimentos. Esses recursos podem, uma das fontes, voltando ao início da sua questão, uma das fontes nesse momento podem ser os empréstimos, os famosos empréstimos, que o Estado do Piauí tem recorrido há muito tempo para isso. Agora, nós não podemos esperar que o governo do Piauí banque toda a despesa que vem pela frente e todos os investimentos que precisa fazer só com empréstimos, porque isso significa onerar as gerações futuras. Então, é razoável que o governo federal também compense uma parte dessa despesa. Essa é a disputa que tem hoje no Congresso Nacional, e é uma disputa que me parece que está entre a Câmara e o Senado, de como compensar isso, como compensar as perdas que os estados e municípios estão sofrendo. Quem paga a conta? É razoável que a União venha se somar nesse esforço e que ajude a dividir essas despesas, porque ela é parte também da solução. Agora, digamos que tenha se resolvido o problema do dinheiro. Então, nós já temos a capacidade de investimento. Investir em quê? O que é que vai amenizar o efeito da crise, na sua avaliação? Primeira questão. Nós temos, só um minutinho, eu tenho uma preocupação pessoal própria, não é? Pela origem, pela minha história, com os pequenos agricultores, os pequenos empreendedores, os pequenos empresários, não é? Mas também no campo e da cidade. Onde nós temos, de um outro lado, os grandes investidores, as grandes empresas. Aqui no Piauí, sabe-se que Piauí entrou na rota dos grandes investimentos, sobretudo na área de energia, do agronegócio, um pouco mineração, mas entrou empresas de logística, entraram aí. Então, na sua avaliação, onde é que nós temos que fazer esses investimentos, canalizar esses investimentos para que ele possa gerar mais desenvolvimento, mais emprego, mais receitas para o próprio Estado. Então, e para as famílias também. A primeira questão, deputado, é a garantia de uma renda mínima para as pessoas, né, para as famílias. Eu acho que essa é a primeira iniciativa. Então, antes de pensar em qualquer investimento ou em qualquer ação mais arrojada, acho que tem que se pensar em como garantir que as pessoas tenham acesso a uma renda mínima de emergência, assim que está sendo chamada em muitos países, acho que é assim que está sendo chamada também no Brasil, esse auxílio emergencial. Esse é o primeiro desafio. Nesse desafio, apesar dos avanços que nós tivemos aí, diga-se de passagem, bastante importante a participação da Câmara Federal, da Câmara de Deputados nesse processo, ainda está demorando a chegar na ponta. Mas essa é a primeira questão. Então, garantir que as pessoas tenham renda para comprar aquilo que elas precisam para sobreviver no dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, garantir que as empresas, principalmente as empresas pequenas, aquelas empresas praticamente individuais, que nem sei como chamar
essa pessoa, né, não sei se chamar de empresário, aquele cidadão que tem uma quitanda no interior do Piauí e que trabalha sozinho, ele, a mulher ou um filho, talvez uma expressão muito, talvez não seja adequado, né, porque é colocar esse cidadão no patamar de outros que têm um capital com um grande número de empregados, tal. Mas, enfim, acho que as pequenas empresas, os microempreendedores individuais, esses também devem ter um apoio forte para garantir que haja uma manutenção de um patamar mínimo de renda para que eles sobrevivam fisicamente e sobrevivam também economicamente. Depois disso, acho que a gente tem que pensar em que, mesmo com todo o dinheiro do mundo, nesse momento, alguns países que têm muito mais dinheiro que o Brasil não estão conseguindo superar gargalos que são antes até impensáveis, né? Por exemplo, estão faltando máscaras para que as pessoas, principalmente os médicos, as pessoas que atuam, enfermeiros, fisioterapeutas que atuam no enfrentamento a essa pandemia, diretamente em contato com as pessoas que estão doentes, um equipamento básico de segurança são máscaras e luvas. E esses equipamentos estão faltando no mercado, para você ter ideia. Então, é uma situação impensável. Então, mesmo que o Brasil, mesmo que os Estados Unidos ou a Alemanha tivessem bilhões e bilhões de dinheiro, hoje não tem onde comprar alguns equipamentos. Então, uma indicação dessa crise é que o Brasil deve pensar fortemente uma política industrial em que disponibilize, por exemplo, faça uma conversão, pequenas costureiras, pequenas confecções, que tenham disponibilidade para produzir equipamentos de segurança para serem usados nos hospitais ou na área de saúde, que eles sejam estimulados a fazer isso. Né? Recebam capital de giro, recebam empréstimos, está aí o BNDES, que podia ser um instrumento usado pelo governo para se atingir esses segmentos mais carentes, digamos assim, do setor privado. Então, acho que é o segundo segmento a ser trabalhado. Então, primeiro as famílias que têm mais dificuldade financeira, depois as pequenas empresas, e eu acho que a partir daí o Estado brasileiro, o governo federal, o governo municipal e governos estaduais devem fazer uma articulação no sentido de realizar investimentos que possam dar retorno rápido. Só um detalhe, deputado, na crise de 1929, um economista que ficou depois famoso, que hoje é uma grande referência para os economistas no mundo todo, chamado Keynes, disse que o presidente americano perguntou para ele como fazer para combater a crise, né, na época que estava alastrando e detonando a economia mundial, principalmente a economia americana. Ele disse: contrate uma pessoa para abrir um buraco e contrate outra pessoa para fechar aquele buraco. Então, isso é contado como anedota, não é exatamente tão simples assim, mas é a ideia de que, colocando renda na mão das pessoas, a economia volta a circular. Claro, não vai voltar a circular nesses próximos dias, porque está todo mundo em casa, está todo mundo trancado, ninguém está andando de ônibus, ninguém está andando de carro, ou pelo menos não deveria andar. As pessoas não estão comprando roupas, não estão comprando... Nós estamos, nesse momento, comprando o básico para fazer a nossa alimentação em casa. Mas logo que passe essa fase vai passar, mais dia, menos dia, talvez mais 15 dias, mais 20, mais 30 dias, as pessoas vão voltar ao mercado, e essas pessoas precisam ter renda. Então, cabe ao Estado brasileiro, através do governo federal, proporcionar renda para essas pessoas. E cabe ao governo brasileiro também proporcionar condições para que as empresas estejam de pé, estejam de portas abertas quando a economia voltar a funcionar. Porque o pior cenário não é o cenário de nós termos o desemprego agora. O pior cenário é depois as pessoas com dinheiro na mão, querendo comprar as coisas, e as empresas de portas fechadas ou sem estoque para vender para as pessoas. Esse será um cenário talvez muito pior do que o cenário do desemprego imediato que a gente pode ter e já está observando aí. Teresina, ela teve um período que você trabalhou no CEPAC e acompanhava também alguns experimentos, algumas experiências, na verdade, nessa área de não sei se microempresa, pequenos negócios e tal. Você que é teresinense da Gema, que convive aqui há muito tempo. Teresina seguiu nesse rumo de apostar também nos pequenos negócios, nos pequenos empreendimentos,
ou Teresina parou e se voltou também para os empreendimentos maiores? Eu atuei também, meu caro Lima, como economista na Prefeitura de Teresina. Né? No final da década de 90, eu trabalhei na Secretaria Municipal de Planejamento, na SEMPLAN. E lá a gente acompanhou um pouco de perto o fortalecimento, a estruturação do Banco Popular de Teresina, que é uma experiência que ainda hoje existe. Né? O Estado do Piauí tem a Agência de Fomento, a Prefeitura de Teresina tem o Banco Popular, que empresta dinheiro para pequenos comerciantes, para pequenos negócios nos bairros da capital. Então, apesar da pequena disponibilidade financeira para fazer esses movimentos, esses empréstimos, a Prefeitura de Teresina é uma das prefeituras que tem essa atenção. Eu diria que o que falta é a disponibilidade de recursos, porque evidentemente a Prefeitura de Teresina, como todas as prefeituras, e você acompanha muitas prefeituras, sabe disso, atravessam grandes crises financeiras, elas têm dificuldades para pagar o dia a dia, para pagar as suas despesas básicas. Então, num cenário como esse, como eu vou destinar recursos para investir no fortalecimento de pequenas empresas, de pequenos empreendimentos, se eu não tenho dinheiro para pagar o meu dia a dia? Então, na medida em que vai faltando dinheiro para o dia a dia, as prefeituras vão reduzindo essa capacidade de investir. A sua experiência em São João do Arraial talvez mostre isso. Né? Em algum momento vocês tiveram um pouco mais de disponibilidade de recursos para investir e provocar uma pequena revolução na região. Eu acho que essa é uma experiência que pode ser aprendida. Agora, a gente tem que ter a ideia clara que em casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, prefeitura sem dinheiro, governo do estado sem dinheiro, não conseguem fazer política de apoio a pequeno empreendedor, por mais que queira. Então, a gente tem uma fragilidade nesse campo. Né? Hoje em dia, eu acho que as melhores experiências de apoio a iniciativas de pequenos negócios, talvez a melhor iniciativa que a gente tem hoje é a iniciativa do BNB com o Crédito Amigo. E mesmo assim, ao longo dos últimos anos, essa iniciativa vem perdendo força. Eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos, o Crédito Amigo vem movimentando cada vez menos dinheiro, porque tem menos recursos disponíveis. Então, nós vivemos hoje uma crise, porque a economia brasileira, nos últimos anos, não está voltada para os pequenos. Essa economia ela se voltou para os maiores, para os grandes, e os pequenos ficaram de fora desse cenário. Então, acho que é a hora de voltar a atenção para os pequenos negócios, porque esses negócios têm uma capacidade enorme, primeiro, de atender a demanda imediata da população, e segundo, de garantir a renda e a sobrevivência de um conjunto muito grande de famílias que estão vinculadas a esses empreendimentos. Sérgio, você acompanhou de perto, e aqui fazer uma revelação, eu já vim discutindo a história do microcrédito quando assumi a prefeitura lá de São João do Arraial, e um dia foi na sua sala, na Secretaria do Planejamento, onde eu encontrei o João Martins, da Quer Brasil, né? E lá ele falou, e eu colocava a necessidade de se investir nos pequenos negócios, né? E aí ele falou ali da experiência, de uma experiência que depois eu vim a saber que era do Banco Palmas lá no Ceará. A gente já estava discutindo essa criação de um fundo, a Quer Brasil, inclusive, se tornou parceira. Então, a própria criação do banco teve uma participação sua, né? Ali deu um estalo de que a gente poderia institucionalizar aquilo que eu não estava conseguindo fazer com os bancos públicos. E na época o Crédito Amigo, o Agro Amigo, essa coisa do microcrédito era ainda muito incipiente, tinha um pouco na Caixa e um pouco no Banco do Nordeste. E aí foi quando começou ali startou, digamos, deu o ponto de partida. Você acha que essa experiência dos bancos comunitários, ela é uma experiência que pode ajudar a fortalecer essa base, digamos, econômica popular, se a gente tivesse um pouco mais de capital, se pudesse o governo federal, as próprias empresas privadas, os agentes financeiros pudessem disponibilizar? Ele pode ser um caminho ou você acha que tem que ser um outro mecanismo? Não, eu não tenho nenhuma dúvida que é o caminho, e eu diria até mais, eu acho que seria um caminho altamente ágil. Né? Infelizmente, meu caro Lima,
O governo federal hoje não tem essa visão. O governo federal não conhece, portanto, quem não conhece sequer vai conseguir lidar com isso. O governo federal não conhece as experiências de bancos populares ou de bancos, até o microcrédito, acho que é algo bastante longe da realidade ou da discussão que a equipe do Ministério da Economia faz. Porque uma coisa é você disponibilizar através de um banco como o BNDES, ou mesmo um banco como o Banco do Brasil, que tem uma mega estrutura no país inteiro, disponibilizar recursos. Outra coisa é você, além do BNDES, além do Banco do Brasil, além da Caixa Econômica, você colocar recursos disponíveis para as pequenas empresas através do microcrédito, através do BNB, do Crédito Amigo, através da experiência dos bancos comunitários, dos bancos populares. Eu acho que seria mais um elemento para aumentar a capilaridade, aumentaria a possibilidade desse dinheiro chegar mais rapidamente lá na ponta. Os números divulgados pelo BNDES na semana passada são ínfimos. O BNDES até agora fez 300 operações de crédito em São Paulo voltada para esse apoio numa situação emergencial. No Brasil, passaram um pouco mais de 1.000 operações. Ou seja, isso é nada. 1.000 operações dava para fazer em qualquer bairro de Teresina. Qualquer bairro de Teresina, Parque Piauí, Mucambinho, você tinha condições de fazer 1.000 operações se o microcrédito do Banco do Nordeste, por exemplo, tivesse sido acionado. Se você tivesse o Banco Comunitário, o Banco Popular de Teresina trabalhando para isso, você conseguiria mais rapidamente chegar até quem precisa de fato do dinheiro. Então, acho que uma das questões que a gente tem hoje é a dificuldade que a equipe econômica tem de visualizar, de identificar outras saídas, outras iniciativas que poderiam, ao lado, eu não estou dizendo que o Banco Popular ou que o Banco dos Cocais poderia substituir o BNDES, mas estou dizendo que o BNDES poderia reservar uma parte do dinheiro que ele vai operar e colocar, por exemplo, na mão do Banco dos Cocais, no Banco Palmas, lá em Fortaleza, em vários bancos comunitários, no Banco Popular de Teresina, e, dando regras bem definidas, fazer com que esses bancos, essas instituições operassem, transferissem esse dinheiro para aqueles empreendedores que de fato precisam. Eu garanto que assim nós teremos uma velocidade maior na chegada desses recursos, na efetividade desses recursos. Por enquanto, disse que os recursos estão disponíveis, bilhões, mas esses bilhões não chegaram ainda para os empresários, para as pessoas, para os pequenos empreendedores que precisam desse dinheiro, infelizmente. Na verdade, como disse o presidente Lula, o S do BNDES, né, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, deixou de funcionar novamente, né? Pois é, você sabe que no começo a história do BNDES era BNDE. Pois é, o BNDES não era BNDES, era BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, ponto. Depois de algum tempo, já na década de 90, ele ganhou esse S de social, com essa visão. E o BNDES, de fato, passou a ter uma visão social. Mas nos últimos anos, esse S, como você diz aí, foi esquecido e voltou a ser um BNDE, infelizmente. Eu acho que tem uma contribuição importante, se você me permite, meu caro deputado, o nosso amigo Herbert Buenos Aires está fazendo uma colocação bem interessante, né? A questão que além da geração de dívida pública, através da emissão de títulos, o governo federal tem um recurso razoável de reservas cambiais que podia fazer valer agora, podia-se usar essas reservas para também dispor recursos para algumas áreas da economia, para irrigar a economia, digamos assim. Então, acho que essa também, Herbert, bem lembrado, a questão da disponibilização das reservas cambiais. Claro, as reservas cambiais que foram construídas ao longo aí de mais de uma década, e deixe-se bem claro que foi mérito do presidente Lula, a construção dessas reservas cambiais que chegaram a mais de 300 bilhões de dólares, elas precisam ser resguardadas para manter o país seguro diante de problemas cambiais sérios. Mas uma parte disso, sem dúvida, poderia nesse momento ser usado para, por exemplo, facilitar a importação de vários suprimentos que a gente precisa importar da China, por exemplo. Nesse momento, as empresas na China estão pedindo pagamento adiantado de importações. Quais são os estados? Quais são as empresas que têm condições de pagar adiantado? Muito poucas empresas, e nenhum estado tem condição de pagar adiantado, até porque a lei proíbe. Então, uma das possibilidades seria usar as reservas cambiais para bancar
esse adiantamento que as empresas estão pedindo. Seria uma espécie de um fundo para garantir e viabilizar as importações que a gente precisa nesse momento. Acho que essa é uma excelente contribuição do Herbert, além de usar parte desse recurso também para emprestar, para disponibilizar para as empresas e para os governos estaduais e municipais. Acho que não botar todos os recursos num cesto só. Exatamente. Enquanto a gente estava conversando aqui, acabei de receber aqui de uma pessoa da rede de bancos comunitários, né, uma informação que no dia 1º de maio, aliás, nós vamos ter aí uma videoconferência com o Márcio Postin e a pauta vai ser essa. Qual é o caminho dos bancos comunitários qual é o desafio do banco comunitário para pós-pandemia? Mas uma pergunta concreta, assim, você, gestor de um fundo de investimento aí, tivesse 100 milhões para botar no Piauí, onde você botaria e quanto você botaria para esses pequenos e médios empreendimentos? Olha, eu não consigo nem pensar nessas cifras aí, né? Apesar de ter trabalhado na área de planejamento, ter lidado com cifras muito graúdas, mas pensar isso na primeira pessoa é muito difícil. Mas eu não tenho dúvidas que hoje, eu acho que áreas que você lembrou, como a geração de energia, energias renováveis, como a agricultura familiar, são áreas que têm um potencial de crescimento enorme no estado do Piauí. Eu acho que o estado do Piauí é um produtor de alimentos por natureza, né? E é também um produtor de energia limpa. Eu acho que a produção de determinados, principalmente energia solar e eólica, que geralmente são produzidas por grandes empresas. Mas nada impede que você tenha grupos, consórcios, ou associações, ou cooperativas, para também acessar esse tipo de empreendimento. Então, se formaram no Brasil nos últimos anos vários grupos de pessoas individuais que criaram fazendas de energia solar ou fazendas de energia eólica. Então, uma possibilidade seria estimular a criação desses grupos para aproveitar esses recursos naturais que estão tão abundantes no estado do Piauí. Além disso, evidentemente, eu acho que o apoio e o financiamento de atividades da agricultura familiar. É fundamental que a gente tenha uma garantia de alimentos produzidos no estado do Piauí. Nós ainda temos uma carência, uma demanda, dependemos muito da importação de alimentos. Eu acho que essa é uma oportunidade, por exemplo, para a criação de uma área de produção de hortifruti granjeiros no entorno de Teresina, no entorno da cidade de Parnaíba, reforçar, por exemplo, a atuação nos tabuleiros litorâneos, destravar aquela pérola. A gente tem um potencial enorme na região norte do Piauí, com os perímetros irrigados, principalmente o tabuleiro litorâneo, e é pouco utilizado por conta da burocracia, por conta da dificuldade de acessar as áreas. Então, essa talvez fosse uma oportunidade para destravar algumas iniciativas, e os perímetros irrigados que a gente tem em Parnaíba e Guadalupe, por exemplo, poderiam ser objeto de uma ação efetiva do governo federal no sentido de ocupar essas áreas e fazer com que elas se tornem produtivas. Ô, Sérgio, lhe agradecer aí todas as suas observações, assim como agradecer também os internautas, né? Tem várias pessoas aí entrando. O Instagram tem essa característica, né? Ele é mais dinâmico do que outros, né? Alguns fazendo comentários, como esse que o Herbert fez, né? Então, nós vamos enfrentar aí nos próximos anos um desafio muito grande aí na gestão pública. A gente já está enfrentando, sobretudo na renda. E nós estamos aí à porta das eleições municipais. Então, provavelmente, eu acho que não vai ter prorrogação de mandato, acho que não cabe mais numa democracia isso, mas deverá ter uma prorrogação do prazo da eleição. Pior que chega final de ano, talvez um mês e meio a mais, eu acho que é o que deverá acontecer, dependendo de como andar aí a pandemia. Como economista e como, digamos assim, uma pessoa que tem experiência na área da gestão pública, né? O que é que você aconselharia para aqueles que estão se propondo
a disputar um mandato nos municípios. Eu vi aí, agora entrou o professor Antônio José Medeiros, que é pré-candidato a prefeito lá em União. O que você aconselharia para quem está se propondo assumir ou disputar um mandato, não é? Então, eu queria lhe fazer essa provocação. Eu acho que uma das lições que a gente vai ter dessa situação de crise, e toda crise deixa grandes lições, é que cada vez mais a gente tem que pensar, quando se pensa em gestão pública municipal, pensar em ativação de geração de renda no município. Eu acho que, ultimamente, a pauta política no Brasil, e principalmente nos municípios, está muito focada em temas morais, né? Muito focada em temas que não fazem parte do dia a dia das pessoas. Eu acho que essa eleição municipal vai ser uma eleição diferente. Nós vamos voltar a ter a realidade econômica municipal como centro. Então, uma questão que pode, por exemplo, fazer com que algumas pessoas, aí eu acho que o professor Antônio José Medeiros já sai na frente nessa questão, a realidade econômica do município, como alterar isso, como gerar renda naquele município, como é que a prefeitura, com poucos recursos, pode, de forma bastante criativa, favorecer a economia municipal. Eu acho que essa é uma questão. Acho que sair de pautas morais, que tratam temas que estão muito longe da realidade das pessoas, e se aproximar de pautas que têm a ver com o dia a dia das pessoas. Então, o desemprego, a falta de renda, a falta de acesso à saúde, são temas que devem pautar essa eleição municipal. Então, acho que uma das questões a ser trabalhada por quem pensa em entrar na disputa é como é que eu posso oferecer à população projetos e propostas que trabalham diretamente os problemas que eles vivenciam, né? E não ficar discutindo Brasília, discutindo liberalismo ou neoliberalismo. Acho que essas questões vão ficar mais distantes, talvez até mesmo da eleição federal, que a gente vai ter em 2022, da eleição dos estados. Eu acho que isso vai ter esse impacto. Mas, imediatamente, na eleição municipal, acho que a pauta vai ser como ajudar as pessoas a sobreviver de forma digna, decente, no município. Qual é o papel que a prefeitura tem na reversão do quadro de crise que a gente vai ter ainda até o final do ano de 2021. Provavelmente, os impactos econômicos dessa crise vão ser bem intensos. Estima-se que a economia brasileira só volta a crescer em 2022, ou seja, os prefeitos que vão ser eleitos em 2020 vão enfrentar ainda um ano de 2021 muito difícil. E eles têm que oferecer alternativas para as pessoas. E a alternativa nesse sentido, o que eles podem oferecer para melhorar a vida das pessoas no dia a dia. Acho que essa talvez seja a lição dessa crise, uma das lições dessa crise no aspecto político municipal. A globalização, ela levou uma relação aí de causa e efeito, também a formação dos blocos para poder enfrentar esse processo planetário, né? Então, a União Europeia, os BRICS, a ALCA, outros blocos aí, e isso levou também ao agrupamento de grandes complexos empresariais, né? Então, para citar um dos exemplos, o setor de bebida, nós temos aí uma das gigantes, né, no capital brasileiro, mas temos em outros. Com essa crise, essa tendência continua ou, na verdade, a sua avaliação, vai haver uma revisão e há uma tendência de deslocar mais para essas empresas mais locais, mais regionais, de menor porte, cada um encontrando uma forma? Qual é a sua avaliação sobre isso, né? Nesse momento, é difícil falar. Nós estamos numa situação muito difícil, né? Nesse momento, acho que a nossa luta é para sobreviver, né? Então, sobrevivendo, e aí a sobrevivência depende muito da capacidade das pessoas de ficarem quietas em casa, de diminuírem a propagação desse vírus, mas sobrevivendo, já existe um debate no mundo inteiro. Eu acho que no Brasil também a gente já começa a ter esse debate, em que essa ideia de cadeias de valor globais, como a gente tem hoje, em que uma empresa que produz, por exemplo, veículo no Brasil,
ela produz, ela monta o veículo, mas vem peças principalmente da China, mas vem peças da Europa, vem peças dos Estados Unidos, mas hoje a grande fábrica mundial é a China. Eu acho que isso vai ser alterado. Então, há alguns que pensam, por exemplo, que a China ganha nesse processo. Eu acho que isso não vai se configurar no longo prazo. Eu acho que todas as economias, por exemplo, desenvolvidas, vão estimular a implantação de parques industriais de equipamentos de saúde e segurança. E a ideia de que eu tenho que ter um suprimento mínimo para me garantir com alguns produtos, e nesse momento de crise sanitária, por exemplo, EPIs na área de saúde, máscaras, luvas, respiradores, UTIs, esses equipamentos hoje estão em falta no mundo inteiro. Está todo mundo acordando para que, mesmo que o Brasil produza mais caro do que a China, é melhor uma empresa brasileira produzindo totalmente o equipamento aqui, mesmo que ele saia mais caro, porque se eu depender da China, eu não tenho plenitude, eu não tenho condições plenas de governar, de determinar o nosso caminho. A gente teve experiências aí recentes bastante interessantes, em que, depois de compradas e embarcadas, algumas máscaras, alguns equipamentos, foram confiscados por outros países, né? Então, os Estados Unidos, a Alemanha, outros países estão confiscando cargas que se destinam ou se destinavam ao Brasil. Então, essa é uma experiência bastante interessante. Acho que depois dessa crise, o que a gente vai ter é a revisão dessa noção de globalização como a gente tem hoje. Acho que a gente vai sair dessa crise com o mundo caminhando para ser menos global. Ele não vai deixar de ter os elementos de globalização que a gente tem, mas ele vai ser menos. Acho que nós vamos ter cadeias de valor menos globalizadas em algumas áreas. E acho que essas áreas que vão ser definidas ao longo do tempo, mas nesse momento eu não tenho dúvida que a área de saúde nós vamos ter uma mudança. Eu acho que o mundo não vai depender, no futuro, de máscaras produzidas na China. Eu acho que todos os países que têm um mínimo de cuidado com as suas populações vão bancar a existência de fábricas de equipamentos de segurança em saúde, de EPIs na área de saúde, internamente, para que, quando tem uma pandemia, eles tenham disponibilidade desse recurso. Acho que o que os países estão enfrentando hoje é uma vergonha global. Então, ninguém vai querer passar essa vergonha na próxima pandemia, e a gente sabe que vai acontecer uma próxima pandemia daqui a algum tempo. Então, a gente sai de um mundo menos globalizado. A gente está vendo hoje uma discussão muito forte, infelizmente, a ideia do nacionalismo vai ganhar força, né? A ideia de restrição à entrada de pessoas em alguns países existe nesse momento de pandemia. Eu acho que ela vai se manter depois da pandemia. Então, acho que a gente vai sair de um mundo altamente globalizado e aberto para um mundo menos globalizado e menos aberto no futuro. Essa é uma tendência. Não sei se ela vai ser boa, acho até que ela não é uma tendência muito positiva, mas é uma tendência que se configura hoje. Sérgio, o governador Flávio Dino conseguiu driblar as barreiras, né? Mas parece que não vai driblar a Receita Federal, né? Diz que ou é a língua ou é o beiço. Vai ser multado. Mas assim, Sérgio, nós estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, e para o Zé da Bodega, a Dona Maria do Espetinho, o seu João do Lava Jato, o que você que está apavorado nesse momento com o isolamento e alguns com risco de fechar, o que você recomendaria? Primeira coisa todo mundo que pode receber o auxílio emergencial do governo se inscrever e buscar esse auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial é destinado para pessoas que tenham condições de fragilidade social. Eu acho que essas pessoas devem buscar a garantia desse recurso. São recursos extremamente legítimos para manter a sobrevivência das pessoas. A segunda coisa é entender o seguinte: quem depende do dia a dia para sobreviver, e a maioria da nossa população não tem na sua despensa comida que aguente uma semana, né? Eu acho que nós de classe média podemos nos dar o luxo de passar 15 dias em casa, né? Alguns até em teletrabalho, como é o meu caso, estou trabalhando de casa, posso me dar o luxo de manter, né, o meu padrão alimentar sem necessariamente sair de casa. Mas pessoas, a Dona Maria que você se referiu, o seu Zé que você se referiu, essas pessoas dependem do dia a dia. Eles vão para a rua
para ganhar o dinheiro, para comprar comida, para comer amanhã. Né? Às vezes não tem nem o de hoje. Tem que sair de manhã, voltar antes de meio-dia, com o que vai comer no almoço. Então, essas pessoas, de fato, precisam rapidamente acessar essa ajuda do governo. E a outra questão é ter calma. Infelizmente, dói, todo mundo vai sofrer, alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, mas a gente tem que aquietar o facho, porque se nós não tivermos cuidado, o estrago vai ser muito pior. Né? O estrago na economia pode ser muito mais grave se o número de mortes for maior. Eu acho que a questão das mortes por essa doença, provocadas por essa doença terrível, a gente tem que ter o cuidado de não fazer, voltando ao ponto inicial do nosso diálogo, de não fazer esse contraponto entre economia e saúde, porque vários estudos mostram que os países e as cidades que saíram melhor, por exemplo, depois da gripe espanhola, que foi uma pandemia que teve 100 anos atrás, parece uma coincidência, né? Mas 100 anos atrás nós tivemos uma pandemia mundial chamada gripe espanhola, que, diga-se de passagem, não nasceu na Espanha, nasceu nos Estados Unidos, mas foi chamada na época de gripe espanhola. E as cidades e os locais que saíram fortalecidos foram aqueles que tiveram uma ação mais efetiva no fechamento, no controle sanitário. Então, cuidar nesse momento para evitar a propagação do vírus também é uma forma de diminuir o impacto econômico no futuro dessa pandemia. Então, acho que a dona Maria, o seu José, o seu João, tem que ter também a noção de que é importante, deve sobreviver, deve, mas nós temos que cobrar do governo federal esse apoio tem que ser efetivo, tem que chegar de fato no bolso das pessoas, para que essas pessoas consigam, ficando em casa, manter minimamente as condições de vida e daqui a 20 ou 30 dias que a situação tiver já acalmado, as pessoas vão trabalhar na rua e, de fato, as pessoas vão voltando aos poucos às suas atividades diárias e tenham condições de encontrar lá fora quem tenha renda para comprar os seus produtos, porque senão não vai adiantar nada nesse momento você abrir o seu empreendimento e não tem ninguém para ir para comprar nele. Então, é uma situação muito difícil, a gente tem que reconhecer isso. Ok, Sérgio. Infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final, não é? E eu queria lhe agradecer enormemente e dizer que essa live é parte de uma estratégia nossa, nós instalamos o gabinete digital, além das videoconferências, nós estamos aproveitando alguns momentos para coisas que surgem na relação com sindicatos, com associações, com prefeitos, vereadores, dirigentes de ONGs, de entidades aí, temas que são levantados lá, a gente traz isso para envolver outras pessoas, né? Então, eu queria enormemente agradecer, convidar as pessoas para também dar a sua opinião lá na nossa página, se gostou, se não gostou, sugerir outros temas, né? E deixar aí para suas considerações finais, né? Mas lhe agradecendo mais uma vez de coração. E eu tinha uma preocupação de repente você ia para a gestão lá na justiça e virava um burocrata, mas percebo que você continua um economista pensador, né? Que está pensando além dos muros da justiça, que a justiça se fecha muito, né? Então, lhe agradecer aí enormemente e deixar as considerações finais. Muito obrigado mesmo, em meu nome e de todos os nossos seguidores. Eu agradeço o convite, Lima. É a primeira vez que eu participo de uma live como essa, né? Eu acho que eu estava assistindo um dia desse a live que o professor Antônio Zé Medeiros fez com nosso amigo Zé Barros, lá de União também, e estou vendo que um dos ganhos dessa pandemia é o uso mais adequado dessa ferramenta que a gente tem, que a gente pode bater um papo, que tem nesse momento 18 pessoas, né, acompanhando, já teve mais gente, entrou gente, saiu gente, as pessoas vão acompanhando e isso pode se propagar. Então é uma conversa entre dois amigos, mas que tem um grupo participando, contribuindo, né? Eu acho que isso é interessante. Esse é um momento difícil da história do mundo inteiro, não é um momento difícil só para nós que estamos no Piauí ou em Teresina, é um momento difícil do mundo inteiro. Eu acho que a gente tem que buscar aquietar um pouquinho a mente, não entrar em grandes polêmicas, porque nesse momento parece muito simples resolver as coisas. Quem tem fórmulas mágicas para resolver a coisa nesse momento, certamente está mentindo, porque não existe fórmula mágica. O momento em que boa parte da população mundial é recomendada ficar em casa,
Em pleno século XXI, com a tecnologia que a gente tem, meu irmão, o negócio não é fácil, né? A cidade como Nova York está fechada, não vai ser o Piauí, não vai ser Teresina que vai